volante, pedal, câmbio e telas panorâmicas. Simuladores. Agora esqueça tudo isso. Há mais de 50 anos atrás, quando o mundo dos videogames ainda engatinhava, era com outra coisa que as pessoas tinham que se contentar. Você ouve falar muito de jogos de videogame que envolvem a maior categoria do automobilismo, a Fórmula 1, principalmente dos que surgiram no fim dos anos 90 para os tempos de hoje. Sim, aquele mesmo que você jogava no Super Nintendo. Mas antes disso, o que fazia sucesso nos Mega Drives, computadores e até nos fliperamas? Quais eram os jogos que envolviam a Fórmula 1 e como a evolução deles até chegar no que você conhece hoje, com gráficos que confundem com a realidade. O vídeo de hoje é uma aula de história envolvendo a nossa querida categoria, a evolução da tecnologia e de todas as pessoas e empresas envolvidas nisso. E prepare-se para voltar no tempo e um pouco de nostalgia com a... A história do videogame começa depois que a televisão começou a ficar popular, no fim dos anos 60. As empresas pararam e pensaram, por que não usar a mesma tela que assistimos para passar o tempo de outras formas? Por que não jogando algo? A partir daí, os testes passaram a ser feitos e jogos simples passaram a ser desenvolvidos. E alguns anos depois, o primeiro grande sucesso. Em 1972, chegou o primeiro jogo que estourou mundialmente, o Pong, que era tipo um tênis de mesa virtual que explodiu no famoso Atari. A partir daqui, o desenvolvimento dos jogos nunca mais parou. Com o mercado dos jogos eletrônicos aquecido, a indústria passou a criar coisas que interessavam as pessoas na época. Os Asteroids foi lançado em 79, com o objetivo do jogo sendo de explodir os asteroides e evitar que eles te atingissem. No mesmo período, chegou o jogo Galaxian e Space Invaders, tudo muito influenciado pelo sucesso mundial nos cinemas chamado Star Wars, lançado em maio de 77. Tudo, absolutamente tudo que envolvia a galáxia e alienígenas era muito bem aceito na sociedade do entretenimento. Só que não era apenas de filmes que vivia o ser humano. Os esportes também eram uma febre absurda, e não demorou para chegar jogos relacionados a isso. Em 1980, o Atari 2600 receberia o International Soccer, primeiro jogo de futebol da história, o que acabou por mudar toda a trajetória dos jogos de videogame. Hoje, o jogo de futebol está entre os mais vendidos do mundo, como o FIFA e o PES. Seguindo a linha dos esportes, no mesmo período começaram os jogos sobre um esporte que vinha crescendo cada vez mais e se tornando aos poucos o esporte mais valioso do mundo. No fim dos anos 70, a empresa japonesa Namco criou o F1, jogo de arcade que tinha efeitos visuais práticos e por isso, sendo muito distante do que era realmente a Fórmula 1 na época, não teve tanto sucesso assim como os jogos de futebol e também aqueles que envolviam guerra nas estrelas. O primeiro de fato super popular jogo da Fórmula 1 se chama Monaco GP, e esse foi lançado em 79 pela Sega. Ainda não era licenciado pela categoria, mas já passava mais realidade do que o jogo da Namco. E óbvio que daí em diante as coisas foram aprimorando e ganhando o coração da galera. E consequentemente, começou a chegar jogo de tudo quanto é lado. O jogo Turbo, Pole Position 1 e 2, todos esses chegaram no mesmo período, no meio dos anos 80, e fizeram sucesso. Nesse período também chegou os primeiros jogos de manager, como o Fórmula 1, que foi o primeiro a ter certinho o nome dos pilotos e das equipes. Em 87, teve uma evolução gráfica muito boa. O Continental Circus trazia consigo agora 16 bits. Só que o estouro desse jogo produzido pela Taito Corporation não demoraria muito para virar passado. Falando em passado, vamos ao presente. Os jogos da Fórmula 1 durante a história sempre teve a grande responsabilidade de trazer a gente fã para mais perto das corridas do mundo real através do mundo virtual. E quem está fazendo isso muito bem é o jogo F1 Clash. O F1 Clash te coloca como um chefe de equipe. Você entra na pele dos caras que gerenciam as estratégias de corrida, aprimorando os carros e também lidando com o temperamento dos pilotos e suas personalidades para extrair o melhor desempenho. Você vai dizer aos pilotos quando entrar nos boxes, qual composto de pneu usar e também enfrentar todas as mudanças climáticas inesperadas de uma corrida. E também aquele roda-roda que sempre acontece. Com recursos atualizados para 2024, incluindo uma experiência mais autêntica, comunicação em tempo real com os seus pilotos e novos modos desafiadores de jogo. Participe de corridas para promover sua habilidade contra jogadores de todo o mundo.
Quero que você aí, torcedor caro, dê uma chance para esse jogo. Baixe agora o F1 Clash. O link tá aparecendo aí na descrição desse vídeo e também tem um QR Code na tela aí que você pode escanear. Agora vamos voltar para a história. O Super Monaco GP de 89 no Sega Mega Drive chegou com os dois pés na porta. O jogo também tinha a versão de arcade e se destacava muito pelo apelo visual e a mecânica de jogo envolvente. Esse foi o primeiro a receber algumas críticas sobre a real dificuldade de guiar o carro e se manter na pista. Em 1990 chegaram os primeiros jogos em 3D, que foi o Winning Run e o Driver's Eyes. Com essa evolução bizarra não demoraria muito para vir o primeiro jogo oficial da categoria, e em 91 chegou o F1 Grand Prix, feito para Super Nintendo. E quem tem um desse? Bom, parabéns, porque na moral você sobreviveu ao avanço tecnológico e noites em claro que eu tenho certeza que você passou, assoprando fita, deixando o videogame ligado e torcendo para que nada desse errado. Tempos de glória esse. O antes revolucionário e agora já ultrapassado Super Monaco GP receberia uma atualização para se manter a nível da concorrência dos jogos em 3D e do próprio licenciamento da Fórmula 1. Com a contribuição de Ayrton Senna em 92, chegaria nas lojas o Ayrton Senna's Super Monaco GP2 e foi um verdadeiro estouro. Mas não pense que isso era perfeitamente nítido. Essas versões eram extremamente pixeladas e os circuitos não tinham muita relação com a realidade, infelizmente. No mesmo ano chegou os primeiros jogos de 32 bits, como o Grand Prix, feito por Geoff Craymond. O primeiro jogo de simulação foi o Grand Prix 2, lançado em 96, jogo para computador e também desenvolvido por Craymond. Nele, já era possível ver um grid completo, tanto das equipes quanto dos pilotos e dos GPs. Ele era tão completo que até simulava as falhas. O único grande defeito do jogo era seu grid na versão de 94, mas pela qualidade do jogo, isso passava completamente batido. Foi tanto sucesso que eles lançaram a versão Grand Prix 3 e depois a 4, que rendeu muito o que falar. O Grand Prix 4 foi um dos mais revolucionários games da história. Nele, o jogador tinha uma experiência surreal e eram os pequenos detalhes do jogo que chamavam a atenção da galera. Ele tinha todo um processo de danos que poderiam ser causados em colisões. Por exemplo, se um carro batesse e precisasse abandonar a corrida, vinham os fiscais e empurravam os carros ou as máquinas tiravam o carro da pista. Fora toda a gama de possíveis falhas mecânicas que o jogador não conseguia ter controle nos boxes. Muito difícil de encontrar outro jogo com tanto realismo e foco nesses detalhes naquele período. Mas fora dos computadores, a popularidade mesmo veio com o lançamento da Sony, com o primeiro PlayStation em 96, que simplesmente fez com que o jogo da Fórmula 1 fosse um dos mais vendidos do Reino Unido. Loucura, né? Em 97 o sucesso continuou, mas o jogo era mais completo, tinha todo o campeonato, dados de carga de combustível, desgaste de pneus, perda de asa dianteira e até os comentários de Murray Walker estavam por lá. E o mais legal de tudo é que você podia escolher entre jogar no modo arcade ou o modo Grand Prix, conforme o nível de realismo aí que você optasse. Mas nos 2 anos seguintes, em 1998 e 99, com a afobação para se manterem na liderança dos jogos de Fórmula 1, eles conseguiram estragar o que não precisava de mudança nenhuma. Em 98, eles tentaram fazer o jogo às pressas, e a sequência que aparentemente parecia ter sucesso foi um baita regresso, para não usar outra palavra. Uma merda! Fizeram esse se tornar um dos piores jogos da categoria, e em 99 também não foi diferente. O gráfico não teve avanços relevantes e a dirigibilidade era péssima. Com isso, eles perderam o rótulo de melhor jogo da Fórmula 1 da época, passando o bastão para o jogo da Electronic Arts, que produziu alguns games offshoot como o F1 Manager, para computador, que era um grande favorito naquele momento e contava com o licenciamento da categoria. E nesse mesmo período, o Image Space Corporation, junto com a EA Sports, lançou o F1 Challenge 99-2, lançado para o Windows. Você podia criar o seu próprio piloto, que era muito fiel ao desempenho real dos pilotos. Você conseguia escolher equipe e cada carro tinha uma peculiaridade em relação ao consumo, aceleração, velocidade final, aerodinâmica. Tudo espelhado em como eram os carros na vida real. Mais ou menos o que já temos hoje nos jogos atuais. Quando você dirige uma Haas e quando dirige uma Red Bull, por exemplo, você sente a diferença real ali das equipes. Atualmente, isso pode ser uma bobagem, mas há 20 anos atrás,
Isso aí era sucesso puro e a galera ia ao delírio. Mas aí chega 2002. Além do Penta, tivemos o PlayStation 2. Todos imaginavam o quão seria revolucionário para os mundos dos jogos de Fórmula 1, principalmente com a EA. O problema é que a EA não renovou o contrato com a FIA para 2003, porque preferiu ficar com os games da NASCAR, por causa do maior apelo comercial nos Estados Unidos. E sem a licença renovada, o game saiu do catálogo, e hoje é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que encontrar uma cópia original desse jogo. Em 2003, foi o ano em que a Sony acordou para a vida e conseguiu os direitos exclusivos dos jogos da Fórmula 1, limitando os jogos ao PlayStation e, é claro, trouxeram várias atualizações, gráficos e um modo carreira que era muito completo. Depois disso, tivemos o Fórmula 1 2006, jogo produzido para PlayStation 2 e considerado também por muitos o melhor jogo de Fórmula 1 até hoje. E sim, não estou na minha casa, mudei de cenário. Os gráficos estavam no auge e todos os detalhes foram pensados, tinha volta de apresentação, modo carreira e muito mais. O problema era que a Sony não queria mais fazer jogos de Fórmula 1 e acabaram perdendo os direitos para a Codemasters, e por causa disso, para os anos de 2007 e 2008, não tivemos nenhum jogo oficial da categoria. Só que a Codemasters acabou demorando para fazer o primeiro jogo, e o pessoal não curtiu muito ficar praticamente 3 temporadas sem um game novo. E mesmo assim, foi lançado o F1 2009 para o Nintendo Wii e PSP. Mas esse aí não vale nem a pena destacar. Aliás, para ser bem sincero, ele recebeu várias críticas, principalmente por oferecer gráficos limitados e ter uma jogabilidade muito inferior ao jogo de 2006 da Sony. Mas eles se mostraram bem sentidos com as críticas e em 2010 lançaram algo que poderia ser chamado de jogo de videogame. O F1 2010 foi o primeiro game a ser lançado tanto para PS3 quanto para Xbox 360. Além de bons gráficos e jogabilidade, o F1 2010 foi recebendo atualizações mesmo depois de lançado, chegando sempre com novos recursos como Safety Car e bandeira vermelha. A Codemasters chegou a lançar um jogo chamado F1 Race Stars em 2012, jogo bem parecido com o Mario Kart no estilo cartoon, e muito divertido e diferente do que vinha sendo até então. E agora um dos piores jogos foi o F1 2014, ou pelo menos um dos jogos da Codemasters que mais decepcionou. Ele tinha vários problemas e nem parecia um jogo atual. Tipo, você conseguia ultrapassar vários carros logo na primeira zona de frenagem. Acabava se tornando muito fácil. Alguns dizem que isso tudo era culpa do novo regulamento da época, mas não acho que isso tenha tanta influência assim para o jogo ter piorado tanto. Bom, em 2015 tivemos o F1 2015 para PlayStation 4 e Xbox One, que também decepcionou um pouco os fãs, principalmente pela falta do queridinho modo carreira. A desenvolvedora percebeu a falha em não colocar o modo e para 2016 eles introduziram algo para se redimir. O modo carreira agora seria mais completo da história, podendo customizar o seu capacete e até escolher o número e avatar do piloto. Mesmo assim, o jogo acabou não vendendo tanto quanto eles esperavam. Só que o boom mesmo veio em 2017, quando eles juntaram tudo o que tinham a oferecer, modo carreira muito completo, bons gráficos e jogabilidade, e além de tudo, a volta dos carros clássicos. Mas aqui era o começo de uma nova era, algo que talvez temos hoje, algo muito inovador. Eles estabeleceram um novo formato, uma série oficial de eSports, que é basicamente um campeonato virtual e mundial. E claro que com a Liberty Media querendo atingir o público jovem, ela resolveu apoiar e criou o Formula One eSports Series para encontrar os jogadores mais rápidos do mundo. E o investimento foi tanto após as eliminatórias online que eles fizeram as semifinais ao vivo em Londres e até levaram os 20 melhores pilotos para a grande final em Abu Dhabi. Brandon Leith foi o primeiro campeão. E é claro que outra versão que teve muito sucesso foi o F1 2020, que pode ser classificado como um dos melhores jogos de todos os tempos, porque ele entregou mais do que apenas um jogo. Oferece aos que gostam de jogar uma grande variedade de carros clássicos, com opções de campeonatos com regras diferentes. Eles aprimoraram muitas coisas que já tinha nas edições anteriores, além de ter 2 temporadas inteiras de conteúdo da Fórmula 2, sendo que nenhum dos outros jogos oferecia esse tipo de conteúdo até o momento do lançamento dessa versão. E desde então, as últimas versões do jogo não mudaram drasticamente, elas apenas foram aprimoradas, atualizadas a cada ano. Então evoluem no quesito de qualidade de imagem do jogo, atualizam os pilotos, equipes, mudam os layouts,
trazem novos gráficos e dados. É algo bem parecido com o que faz o FIFA também, que nem chama mais FIFA, mas enfim. Apesar de sempre cair na piada de todos os anos ser o mesmo jogo, detalhes sutis de gráficos e algumas dinâmicas diferentes são introduzidos ao decorrer dos anos. Como é o caso do F1 2021, que trouxe o modo Breaking Point, que é basicamente um recurso que traz o modo de história. Então ele oferece o modo narrativo ao lado de uma série de inovações que traz o game. Você é basicamente um piloto rookie e cai em uma nova equipe ao lado de um piloto veterano. E a partir disso, toda uma história e um trama é desenvolvido. E eu tenho certeza que você passou muita raiva com esse cara aqui, o rival no game, Devon Butler. Sim, é esse cara aí na foto com o piloto caro. Com a vinda do F1 2022, ele se tornou ainda mais realista, já que ele tinha os detalhes do novo regulamento. Além disso, ele imitava a cobertura de TV da Sky Sports de maneira super bacana. Os pilotos novatos conseguiam ativar a configuração de AI projetada para realçar suas habilidades. Mas se o modo de ajuda dos pilotos estiverem desligados, bom, boa sorte, porque será quase como um simulador real dos pilotos e torna tudo mais complicado. E agora com o F1 2023 esses detalhes foram aprimorados novamente, trazendo menus e telas de carregamento com umas estéticas mais usuais. No jogo também é possível ver um som diferente entre os motores de cada equipe e agora aguardem aí para o lançamento da nova versão cedo ou tarde. E reparem que essa é a linha do tempo dos jogos para consoles e videogames. Não falamos nem do impacto gigante que os simuladores atuais estão fazendo no mundo do automobilismo, inclusive transformando o que antes era sonho em realidade. Jogadores do mundo virtual virando piloto de grandes categorias pelo mundo. Nesse vídeo antigo que fizemos, eu te conto como você aí tem chances de virar piloto. Te vejo já em 5 segundos.